Então hoje nós vamos conversar sobre alimentação para ter mais vitalidade e energia no dia a dia, tá? Então esse é um assunto que eu gosto bastante e que eu tento realmente aplicar no meu dia a dia, com certeza, né? Eu como nutricionista, eu gosto de viver o que eu coloco para os meus clientes, para os meus pacientes. Então por isso que a gente começou o desafio agora, né? Não sei se todos vocês viram, a gente lançou o desafio. Eu vou postar tudo que eu como nos próximos 15 dias, começou hoje, né? Então, claro que é curioso abrir como é a sua vida, como é a sua rotina, o que tem na sua geladeira, como você cozinha, mas eu sempre acreditei nisso. Eu acredito que a gente deve viver o que a gente acredita, as nossas escolhas, principalmente o que a gente fala, né? Então, como eu dou muitas palestras, enfim, eventos, cursos, eu realmente vivo o que eu acredito. E eu preciso ter bastante energia e disposição no meu dia a dia, né? Então esse trabalho, ele é um trabalho que exige bastante, né? E no consultório, principalmente, muita memória, concentração. Então, de estar sempre ligada, né? Quais são as dificuldades, atenta com a história mesmo, né? De cada cliente meu e recebo um feedback muito legal nesse sentido. De que eu tô sempre bem conectada, né? E lembro coisas que eles falam, nossa, eu nem lembrava que eu tinha falado isso na primeira consulta. Então é algo que eu preciso ter muita energia e vitalidade no meu dia a dia. Então eu vou explicar para vocês um pouco do que eu juntei, do como eu faço e como eu aplico no meu dia a dia e ensino aos meus clientes para ter realmente mais dessa energia e vitalidade no dia a dia, tá? A vitalidade, como eu falei para vocês, ela está relacionada com mais energia. Mais energia no sentido que a gente conhece mais de disposição, né? De estar mais ligado mesmo, mais disposto, com energia tanto para, como eu dei o exemplo de trabalho, mas também para estudar, para fazer atividade física, né? Mas também tem a ver com energia vital. Então, o conceito de vitalidade, ele é super legal e ele existe, inclusive, em medicinas tradicionais, como a medicina Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, né? Então, o conceito de vitalidade, de energia vital, ele está relacionado a algo um pouco mais imperceptível, vamos dizer assim. É algo que nos motiva no nosso dia a dia, mas que está intrinsecamente relacionado à nossa saúde agora e no futuro. Então, ter mais energia vital, manter realmente a sua luz acesa, é você ter uma prevenção de várias doenças no futuro também. Então, é realmente estar super conectado com a sua essência, tá? Espero ter esclarecido essa questão do que é vitalidade. Mas então vamos lá, vamos pensar o seguinte: que alimentos, sejam bem-vindos quem está chegando, tá? Vamos pensar assim: que alimentos vão ter mais energia e vitalidade pra gente ou vão nos fornecer mais essa vitalidade? E aí eu separei 3 grupos de alimentos pra gente conversar aqui hoje, tá? A primeira questão seria alimentos que realmente nos fornecem mais energia, diretamente, tá? Para ficar bem simples de entender, para vocês irem me acompanhando. Esse grupo de alimentos que fornece energia no dia a dia, de forma mais rápida, são os carboidratos que a gente chama de carboidratos complexos ou carboidratos integrais. Por quê? O carboidrato, ele tem uma fonte de energia que ela é rapidamente absorvida e vai se transformar em glicose no nosso organismo. E a glicose, ela nos fornece essa energia que a gente precisa, seja para o cérebro, por exemplo, que é um dos órgãos que mais consome energia. E a gente precisa para trabalhar, para quem chegou depois eu estava falando, meu trabalho exige muito isso, né? A gente precisa fornecer esse nutriente essencial para o nosso cérebro. Tá super ligado, né? Mas também para atividade física, enfim, para tudo funcionar, tá? Então, o carboidrato, que a gente chama de complexo, carboidrato integral, ele é
essencial nesse sentido. Ele já vai te fornecer uma glicose, mas não de forma tão rápida, que te dê o pico na glicemia, que isso não é bom. Porque quando a gente tem um pico muito rápido, tende a cair muito rápido. É o que acontece com carboidrato simples. Carboidrato simples é o pão branco, o doce, o refrigerante, o suco de pacotinho, né? O arroz branco, a massa branca. Te faz elevar a glicemia muito rápido e cair muito rápido. Então você tem energia por pouco tempo e depois dá aquela fadiga, né? Que é bem conhecida, que gera o quê? Mais desejo por carboidrato, porque o nosso corpo precisa da energia. Então gravem isso, entendam esse mecanismo metabólico. Opa! Uma ligação aqui, já tirei. Entendam esse mecanismo metabólico, que ele é a chave para entender muita coisa. Então, continuando, o que a gente precisa de carboidrato complexo, que é aquele integral. Então, o famoso arroz integral, a quinoa, que eu gosto muito, eu até postei hoje, né? Ela tem o carboidrato integral, mas também bastante proteína, aminoácidos, super interessante, né? E vários minerais. Mas também, não só o grupo dos cereais integrais, tá? Que é esse grupo que eu falei, arroz integral, quinoa, aveia em flocos, eu uso muito, sempre posto receita também com aveia, sou super fã, tá? É um carboidrato integral. Mas também as próprias frutas, em geral. Claro que tem frutas que são de mais alto índice glicêmico, né? Como a banana, que é mais conhecida por elevar a glicemia mais rápido, né? A manga, o próprio abacaxi, por exemplo. Mas a grande maioria das frutas, o kiwi que eu postei hoje, a goiaba, a maçã, a pera, a ameixa vermelha, enfim, o abacate, a maioria das frutas, elas não fazem isso de forma tão rápida, então te fornece energia. E além disso, além de fornecer essa energia que vai se transformar na energia que a gente precisa ali para pensar, correr e tudo, as frutas, elas são muito ricas em antioxidantes, tá? Que é o segundo grupo dos alimentos que eu ia falar aqui para vocês. Tem uma pergunta aqui, polvilho doce e azedo se encaixa em qual? Polvilho, ótima pergunta, tá? O polvilho, ele é um carboidrato simples. Ele é derivado do aipim, da mandioca macaxeira, né? Mas ele é uma farinha refinada. Então, tudo que a gente refina, como os tipos de polvilho, ou mesmo a farinha de trigo branca, ou mesmo a farinha de arroz, só que branca, não integral, ela se torna, então, um carboidrato simples, tá? Deixa de ser um carboidrato complexo, porque o complexo é o que tem a fibra junto. E é a fibra que faz com que realmente a gente tenha uma absorção mais lenta. E por isso é que a nossa glicemia não vai dar o pico e cair lá embaixo, como eu comentei anteriormente, tá bem? Então consumam alimentos integrais, diminuam o consumo de carboidrato simples, que realmente não vale a pena para ninguém. A gente sabe que carboidrato simples aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes, mas também de obesidade, de compulsão alimentar e de outras doenças relacionadas inclusive ao metabolismo de glicose e à resistência à insulina, tá bem? E aí tem aquele mito, né? Vou gravar um vídeo só para falar sobre isso. Existe sim a fama das dietas low carb, né? E aí vários de vocês devem estar se perguntando, poxa, mas ela tá falando para comer carboidrato, não tô entendendo nada, o que isso tem a ver com tudo que tem aí na internet? Só que assim, gente, tem muita abobrinha rolando por aí e muita dieta da moda, tá? Dieta da moda é sempre inventar alguma coisa com um discurso milagroso que vai vender pra caramba e que depois não vai ter resultado, tá? Então, dieta low carb, tomem muito cuidado. Uma coisa é o low carb à base, inclusive, de cereais integrais, que é o que eu tô falando. Os cereais integrais, eles têm um índice glicêmico bem mais baixo. Então, quando você faz uma alimentação baseada em vegetais, tá? Mas com cereais integrais, você tem uma alimentação low carb. Você não precisa consumir um monte de proteína de origem animal, por exemplo, que tá cheio de... Vamos lá, quem comenta aí para ver.
Proteína de origem animal, as carnes, mesmo as carnes ditas como magras, a indústria de laticínios com a história do leite fazendo a maior confusão, né? Então, todos esses alimentos, eles na verdade estão cheios de gordura que é do tipo saturada, tá? Então, a gordura do tipo saturada é aquela que vai realmente causar as doenças cardiovasculares. Além, claro, das gorduras hidrogenadas, dos alimentos industrializados, né? Bolacha, sorvete, etc. Mas pensem, então, que quando a gente fala em alimentação saudável, em alimentação baseada em vegetais ou alimentação vegetariana estrita, alimentação baseada em vegetais. Essa que é a grande diferença. E aí, quando você inclui um monte de folhas, verduras, cenoura crua, salada mais crua do que cozida, né? Frutas, cereais integrais, os feijões, você vai ter uma alimentação low carb, tá? E você vai ter uma alimentação com uma digestão muito mais fácil, que era o que eu ia falar agora. Então, primeiro, a gente já falou sobre alimentos que fornecem energia, que são os carboidratos complexos ou integrais, principalmente cereais integrais e frutas, tá? Algumas raízes também, tipo a famosa batata doce, né? Realmente ela é ótima, tá? Fornece bastante energia pra gente, mas não precisa comer todo dia. Então, sempre o equilíbrio. A outra questão é ter uma alimentação que favoreça a sua digestão, tá? Alimentos muito ricos em gordura e muito ricos em proteína são de difícil digestão, naturalmente, porque eles exigem uma série de enzimas que precisam ser produzidas e liberadas para realmente serem bem digeridos. E isso faz com que toda a nossa energia vai ser direcionada para o trato digestório e aí a gente fica com aquela preguiça. Se a gente come, acabou de ter uma refeição e fica com muito cansaço, é porque tem alguma coisa errada, não é verdade? Então vamos prestar atenção nisso. Procure uma alimentação que você não fique super pesado depois, tá? E a minha dica é, foque então em fazer um pratão de salada, de preferência verduras cruas, como eu já comentei, o cereal integral, as leguminosas, e aí você vai ter uma refeição com uma digestão muito mais tranquila para o seu organismo e vai se sentir disposto o dia todo. Isso é uma questão que também pode ser individual, então por isso que eu falei, preste atenção, porque cada um pode ter algum alimento que não se sinta muito bem, tá? Tem pessoas que não toleram muito bem o milho, conheço várias. Tem pessoas que não toleram muito bem determinados tipos de feijão. Claro que precisa pensar no preparo mais adequado, mas observe o que o seu corpo reage, de que forma ele reage. E aí você vai ter uma alimentação mais baseada no seu autoconhecimento, que é muito importante também, tá? Então, sinta-se leve após cada refeição, senão ela não faz muito sentido. E não vai ser uma alimentação que te preencha de vitalidade, de energia, que te dê disposição o dia todo. A gente não come para ter energia, para conseguir ficar em pé e fazer as nossas atividades. Não teria por que ter que ficar meia hora dormindo depois do almoço, né? Sentado no sofá, sei lá, porque, minha barriga. Ou comeu demais, ou tem alguma coisa errada com a escolha alimentar, certo? A terceira questão é, peraí, tem mais uma pergunta. A pessoa que pratica muito esporte pode comer doce, no caso? É isso? Ou seria... eu acredito que é doce, o Ivanildo ali perguntou. A questão, hoje mesmo tem um artigo sobre açúcar, depois eu vou ver se eu faço uma tradução dele, um resumo e posto na minha página. Mas, gente, assim, o açúcar, ele é considerado hoje um grande vilão, tá? Até a relação que a matéria fazia é a relação que a gente está tendo hoje com o alto consumo de produtos com açúcar, a obesidade e a dependência do açúcar tem causado um problema grave de saúde pública, né? Doenças que poderiam ser prevenidas se não fosse uma alimentação com tanto açúcar. E quando a gente fala em açúcar, não é só o açúcar
que coloca lá no café, que seria dispensável, que coloca no suco, que seria totalmente dispensável. É o açúcar do doce, do brigadeiro, né? Mas também é um açúcar que às vezes a gente não vê, né? Como em muitos molhos industrializados, até molhos salgados, de salada, tá cheio de açúcar. O suco de caixinha, que é uma super enganação, né, gente? Geralmente cheio de açúcar ou às vezes vários adoçantes artificiais. Então, não é que a gente nunca vai comer açúcar. Às vezes eu como coisas com açúcar também, tá? Eu prefiro utilizar o açúcar mascavo nas minhas receitas. Às vezes eu utilizo o xarope de agave, por exemplo, ou o açúcar de coco. Todos têm um índice glicêmico mais baixo, tá? Mas o açúcar mascavo, mesmo assim, ele também tem que tomar muito cuidado, principalmente para quem tá com diabetes ou pré-diabetes, tá? Ele não deveria ser utilizado. Seria melhor o açúcar de coco, adoçante ou agave para diabéticos. Mas não dá para eu especificar muito nessa pergunta. A questão é, você pode comer coisas com açúcar, coisas doces de vez em quando, tá? Todo mundo pode. A questão é o equilíbrio. Então, evite consumir coisas com açúcar todos os dias, ou mais do que 2, 3 vezes na semana. Não faça disso a base da sua alimentação, tá? E aí pensando que não é o problema só do que tem o sabor doce, mas também os industrializados que têm o doce de forma indireta, como eu dei o exemplo dos molhos de salada, mas tem várias outras coisas, e também os carboidratos simples, tá? Que é a história do arroz branco, pão branco e a massa que a gente acaba comendo muito. E aí uma alimentação com tudo isso junto é que realmente vai causar um grande problema. Espero ter esclarecido, tá? Mas isso não tem tanto a ver com a questão da atividade física ou não. No caso, para quem faz atividade física, é um grande problema você comer um doce e ir fazer o exercício. Vocês sabem por quê? Ué, fornece energia. Sim, fornece. Só que é o mesmo mecanismo que eu expliquei no início. Fornece energia rápido. Então você tem vontade de sair correndo na maratona, é o cara lá que saiu disparado na frente e de repente ele ficou por último. Ficou por último por quê? Porque não tinha mais energia para continuar. Teve pico na glicemia e depois caiu lá embaixo. Aquela pessoa que começa a ficar com muita cãibra durante o exercício. Ou até pessoas que têm hipoglicemia, começa a ficar meio tonta, às vezes sente a mão assim. Sente algum sintoma de hipoglicemia, mas às vezes pode não sentir, tá? Então é bem perigoso. Quando a gente não fornece energia para o exercício todo, a gente não rende, então diminui o rendimento. E além disso pode levar a perda de massa muscular. Então o exercício praticamente ele perde o sentido, tá? Só pra gente continuar aqui, depois eu vou responder essa pergunta do Ricardo, tá? Que é mais relação à proteína. Gente, olha só que legal, tô super feliz que vocês estão aqui assistindo e eu queria aproveitar para pedir para vocês compartilharem esse link da live. Compartilhem na página de vocês, porque assim os amigos de vocês, as pessoas que vocês conhecem, vão poder ficar sabendo e vir aqui assistir com a gente, tá? E a outra coisa é, entrem no meu Instagram também, que é Thaís Ana Volar, e na minha página do YouTube, que também é Nutricionista Thaís Ana Volar. E curtam lá para vocês receberem os vídeos, tá bom? Bom, em relação então, 3 questões que fazem muita diferença na nossa energia. A digestão mais fácil, já conversamos, certo? Então evite alimentos que sobrecarregam a digestão, em especial alimentos com muita gordura e muita proteína. Então, especialmente alimentos de origem animal, tá? Carnes, principalmente a carne vermelha, mas as carnes em geral e os laticínios principalmente, tá bem? A outra questão que nós já falamos foi preferir, então, alimentos à base de carboidratos integrais e diminuir o consumo dos carboidratos simples ou refinados, tá bem? E a terceira questão é consuma mais alimentos ricos, cheios de vitalidade, mas também de antioxidantes, tá? Por quê? Os antioxidantes, eles fazem com que o nosso fígado consiga trabalhar de forma mais rápida e ele vai otimizar todo o nosso metabolismo, vai fazer com que o que tenha de toxina vai ser eliminada e vai fazer com que o seu organismo funcione no seu melhor,
no seu nível ótimo. Olha que legal, tá? Então, alimentos antioxidantes, eles combatem os radicais livres, que são os responsáveis pelo envelhecimento e também por várias doenças, principalmente doenças como câncer, por exemplo, tá? Então, a gente precisa ficar atento com o consumo, aumentar o consumo de antioxidantes, tá? E aí, antioxidantes estão presentes principalmente em alimentos ricos em vitamina E, vitamina A e vitamina C, tá? Vitamina A, podem ver, eu sempre posto também o meu prato, enfim, principalmente almoço, jantar, com algum alimento rico em carotenoides, que vão se converter no nosso organismo em vitamina A, tá? É a história dos alimentos alaranjados, amarelos. Então, hoje teve abóbora, né? No meu café da manhã, hoje teve um monte de carotenoides. Teve a laranja, suco de laranja com cenoura. Então, bastante carotenoides, tá? Os alimentos verdes escuros, eles também têm esses carotenoides. Então, eles vão se converter no nosso organismo em vitamina A, que é super importante para várias funções, mas também atua diretamente como antioxidante, tá? O outro grupo, então, dos alimentos ricos em vitamina E, são principalmente as oleaginosas, as castanhas em geral, tá? Então, amêndoas, nozes, né? O amendoim, sementinhas, tipo semente de girassol, eu adoro. Semente de abóbora, que você pode torrar da abóbora em casa mesmo, né? Super acessível, então não precisa ser nozes, né? Que é mais caro. A gente pode consumir essas oleaginosas, que tem bastante vitamina E. E o abacate também, tá? Então, eles têm bastante vitamina E que atua como um super antioxidante. Evitar o excesso, tá? E a vitamina C, super famosa também, né? Ela também atua, ela ajuda na absorção do ferro vegetal e ela é fundamental para a saúde da pele, porque ela é um dos precursores do colágeno. Olha que legal, tá? Que atua na nossa pele, para a pele ficar mais bonita. E o que tem vitamina C, gente? Um monte de fruta e verdura. A vitamina C, ela se perde com o processamento. Então, é sempre alimento fresco, tá? Ela se perde com congelamento, aquecimento. Então, preferi sempre frutas frescas. As cítricas são famosas por ter vitamina C, como a laranja, o limão. Mas a goiaba, postei, né, esses dias, o que tem mais? A goiaba ou o abacaxi, né? Bastante gente tende a pensar que o abacaxi tem mais vitamina C. Na verdade, a goiaba tem mais, olha só. E é uma fruta que é regional, né? Tem sazonal também, mas a gente tem muito no Brasil. Então, procurar alimentos locais também, tá? Então, alimentos ricos em vitamina C também algumas verduras cruas, tipo pimentão cru, que você pode picar bem pequenininho, misturar na salada. A salsinha tem muita vitamina C, então eu uso ela como salada também. Ou pica ela bem picadinha e coloca no final, no prato mesmo. Não faz aquela coisa de refogar a salsinha, ou cozinhar, porque aí perde bastante a vitamina C, tá? Então, uma alimentação com bastante antioxidante, uma alimentação que favoreça a sua digestão e que forneça alimentos, claro, que te deem energia, você tem aí 3 passos super legais, fáceis de dar, não me diga que são muito difíceis não, porque não são, para você ter uma alimentação com mais vitalidade no seu dia a dia. E quem não quer isso? Não é mesmo? Teve uma pergunta que foi em relação aos aminoácidos, tá? Então não é o tema da nossa live hoje, a gente pode até fazer uma live sobre proteínas mais pra frente, mas eu vou responder aqui a pergunta do Ricardo bem rapidinho. Sim, aminoácidos essenciais são partes de uma proteína, tá? Então quando a gente fala em aminoácidos, pense em proteína. Existem aminoácidos que a gente chama de essenciais, são aqueles que o nosso corpo não produz, que a gente precisa consumir via alimentação, senão vai faltar no organismo, tá bem? Porque tem alguns aminoácidos que o nosso corpo tem a capacidade de produzir. Existe um mito que é o seguinte: se você não consome alimentos de origem animal, vai te faltar proteína. Não, não vai faltar. E também não vai faltar aminoácidos. Por quê? Porque quando a gente consome cereais integrais, que eu dei exemplo ali, arroz integral, quinoa, né, aveia, o trigo integral, o milho, junto com leguminosa,
que é feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, o tofu, por exemplo, que eu prefiro não incentivar muito a soja, mas mais o tofu ou tempê para quem encontra, né? Mais difícil de encontrar, um fermentado de soja. Esses grãos dos cereais integrais das leguminosas, eles têm aminoácidos essenciais. E quando eles estão juntos, eles fornecem todos os aminoácidos essenciais. Quando eu falo juntos, não é necessariamente na mesma refeição, tá? Você pode consumir cereais integrais no almoço e leguminosas no jantar e atingir todos os aminoácidos essenciais que você precisa no dia, tá? E a quinoa, ela tem todos os aminoácidos essenciais. Então, não é verdade dizer que só alimentos de origem animal tem todos os aminoácidos essenciais. Existem outros alimentos vegetais que também têm todos os aminoácidos essenciais, tá? Então aí é mais um mito mesmo, né? Um mito dessa coisa da dieta da proteína que a gente precisa realmente superar, desmistificar, tá bem? Tô super feliz aqui com os comentários de vocês, Helena, Simone, obrigada, tá, gente? Ivanildo, show de bola. Espero ter realmente respondido as perguntas de vocês, tá? E agora, tem mais duas questões para a gente conversar. Eu vou aproveitar e vou explicar, porque várias pessoas estavam tendo dúvidas de como funciona o curso, o Veg Coaching, esse curso que eu estou oferecendo, né? É um curso 100% online, tá? E a outra questão é eu vou passar a receita do cream cheese de castanha de caju. Então, o curso, gente, é o seguinte, a gente acabou de encerrar a primeira turma, tá? A primeira turma foi um super sucesso. Eu tive um retorno muito positivo da galera que participou. Então, assim, eu tô pilhada. Além de estar com energia, eu tô muito pilhada, eu tô com muito gás para tocar esse projeto, porque eu realmente acredito nisso. E eu quero que mais pessoas atinjam esse resultado e transformem a sua alimentação. Eu acredito que essa é a minha missão mesmo. Então é muito bom ter vocês comigo, tá? Esse curso, ele é 100% online, justamente porque eu recebia muitas mensagens, ainda recebo de pessoas também querendo, de outros estados que estão longe, e nesse momento eu tô fora do Brasil, então pedindo para atendimento, então a gente não faz atendimento online, o curso ele não é um atendimento, mas ele traz um monte de ferramentas para vocês. São ferramentas do coaching. O que é isso? São exercícios que trabalham no sentido de você atingir o seu objetivo. Então, cada webinário, são 3 webinários, que são ao vivo, que é como a gente está fazendo hoje. Então, é um bate-papo. Eu vou vendo as perguntas e vou respondendo na hora. Então, vocês vão estar diretamente comigo ligados, tá? Quem não puder assistir na hora, pode assistir depois. Mas, vamos lá. São 3 webinários ao vivo, na quinta-feira à noite, então justamente para a galera poder participar, interativos, vocês vão receber esses exercícios de coaching para fazer, então é maravilhoso. Você já vai ter a oportunidade de desenvolver ali as tuas metas, realmente o que você quer para ano que vem, e aí começar a fazer sair do papel, entendeu? Botar para ação. Esse é o objetivo do curso, é maravilhoso o resultado que eu tô tendo, tem tudo a ver com isso de final de ano, tá? O coaching, eu fiz a minha formação em coaching e o coaching transformou a minha vida, tanto como profissional como pessoa. Então, eu acredito demais no coaching e eu falei, eu preciso juntar isso com a nutrição mesmo para levar isso para mais pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu fiz as minhas metas de 2016 no ano passado e eu trouxe para cá a minha apostila das metas de 2016. E eu refiz as minhas metas para 2017 semana passada não, nessa segunda-feira, né? Junto com a querida Vanessa Tobias, eu fiz online. Ela também faz essas lives, super recomendo. E, gente, pela primeira vez na minha vida, eu atingi quase 100% das minhas metas. Isso é maravilhoso, vocês não têm noção como é essa sensação de alegria, de realmente, assim, ver que você pode fazer metas palpáveis e realmente se organizar para cumprir. E eu acredito que você também vai conseguir. Então, vem comigo. O curso funciona, então, na forma de webinários. Vocês vão ter acesso a uma plataforma com vários materiais, tá? Quem participou do curso sabe, eu elaborei esse material, ficou maravilhoso, com tudo isso sobre nutrição vegetariana, muita receita, tá? Inclusive como armazenar, com a lista de compras super completa.
e ainda o guia de substitutos realmente dos alimentos com as melhores escolhas, tá? Então o material vocês vão ter todo também para acessar e ficar para vocês, então é um super presente. A surpresa é que nós estamos oferecendo uma aula também de culinária, que foi uma coisa que a gente percebeu que teria uma necessidade de incluir também, e a gente decidiu oferecer então como um bônus para a turma de janeiro, tá? Então o curso ele vai começar em janeiro, não dia 1º, né? Vai começar na segunda semana de janeiro para dar tempo ali de engrenar todo mundo, tá? Então vocês vão receber essa aula que eu tô preparando, vou gravar ela para vocês, uma aula de culinária juntando tudo isso, assim, e pensando nos ingredientes que são mais top, realmente fáceis de fazer, receitas fáceis e bem gostosas para incluir no dia a dia, tá? Então o curso ele é destinado para quem já é vegetariano estrito e sente que precisa melhorar a sua alimentação, atingir esse equilíbrio. O curso é para quem busca uma alimentação com mais vitalidade no seu dia a dia, tudo isso que a gente conversou hoje, pessoas que precisam transformar a sua relação com a sua alimentação realmente para melhorar a sua saúde, ou seja, pessoas que estão realmente precisando colocar isso como uma prioridade para o ano que vem, né? E também para pessoas que estão nessa transição para o vegetarianismo, para o veganismo e estão precisando desse impulso. Então o curso ele é para todos, tá? Na primeira turma a gente teve também pessoas que não eram vegetarianas, pessoas que eram vegetarianas, pessoas que já eram veganas, e o curso ele é para todos vocês, tá? Então vocês vão receber todo esse material didático e o curso ele é todo interativo, porque tem a parte do webinário, como eu falei, interativo. Se você quiser assistir depois, você tem 3 meses depois do encerramento do curso, ou seja, você tem até maio do ano que vem para acessar, tá? Esse curso que a gente está divulgando agora. Então, assim, é muito tempo, é coisa para realmente colocar na prioridade aí para o ano que vem, tá? E não precisar pensar que, janeiro é muito corrido. Não! Você vai ter 3 meses. Inclusive, se você quiser assistir 10 vezes a aula, você pode assistir. Se você quiser parar no meio e assistir depois, você também pode, tá? É indiferente. E vocês vão ter todo o meu suporte, acompanhamento durante o curso com dúvidas. Eu tô super disponível. A gente vai ter uma comunidade no Face exclusiva, então para compartilhar receitas. Galera, fiz isso, outra pessoa tá com essa dúvida, alguém viu um filme, quer compartilhar, comentar. Então, essa coisa de grupo, de comunidade, ajuda e fortalece muito quando a gente tá fazendo uma mudança de hábito, né? Gente, assim, ó, a inscrição ela vai ter só até segunda-feira. Na verdade, a inscrição seria até hoje. A gente decidiu fazer essa live porque tava recebendo muitas dúvidas. Então, decidi fazer aqui para explicar. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta ainda. E a gente decidiu, então, estender a inscrição até segunda-feira. Segunda-feira é 23h59, horário de Brasília, né? Na noite, tá bem? Vejam, o curso, só agora ainda na segunda turma, ele vai ser mantido com o valor de R$395, tá? Esse é um custo mínimo do curso, porque não sou só eu que estou envolvida nisso, tem o Samuel, que vários de vocês conhecem, que trabalha comigo. A gente tem custo para manter a plataforma, a gente tem vários custos envolvidos, então realmente é muito amor. Para quem também me conhece do consultório, sabe que uma consulta comigo, de 1h30, tem o valor de R$250 hoje, que também vai ter o reajuste para o ano que vem. Uma consulta de acompanhamento é R$200, só aí já daria 450, que é menos do valor do curso. Então o curso ele realmente está muito barato e é a última oportunidade que vai ter de manter esse valor. E você ainda pode parcelar, tá? Em 3 vezes, o que não é possível em atendimento no consultório. Então realmente o valor do curso ele tá assim muito, muito, muito acessível. É um presente mesmo que está sendo oferecido, porque vale muito a pena aproveitar a oportunidade, ainda mais que a gente manteve o valor de 395, Tiane tá me perguntando, tá? E ainda pode ser parcelado. Além disso, se você tiver algum problema e decidir cancelar o curso até 10 dias depois do dia que você pagou, a gente devolve o seu dinheiro, porque o meu compromisso é com a sua transformação e a gente acredita muito nesse curso, tá? Em toda essa transformação que o curso gera, tá bem? Não sei se vocês têm mais alguma dúvida em relação ao curso. Então, o curso ele se chama Veg Coaching, são 3 webinários, como eu já falei, ao vivo, mas você pode acessar ainda 3 meses depois, que vai equivaler
a maio do ano que vem, tá? E a turma começa na segunda semana de janeiro. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, mande aqui agora ou avisa pra gente depois. Espero vocês, hein, gente? Vai ser realmente demais. Vem comigo que chegou o momento e é a última oportunidade que a gente vai manter nesse valor pra vocês, tá bom? Eu vou passar agora a receita do cream cheese. Quem tá acompanhando o meu desafio, gente? Vocês estão acompanhando? Tomando uma aguinha. Eu lancei o desafio e eu tô postando por 15 dias, começou hoje, então eu tô super empolgada. Voltem lá se vocês não viram, já postei o que eu comi no café da manhã e no meu almoço, porque aqui é 3 horas a menos, então vocês vão ver sempre um pouquinho depois. É o desafio férias veg, tá? E é pra vocês verem como que uma nutricionista come nesse período de maluquice de final de ano, né? Então vai ter viagem, vai ter Natal, vai ter Ano Novo, ceia, festa, jantar, e aí, né? Como fazer? Então, sem neura, tá? Mas eu vou mostrar realmente pra vocês como é manter o equilíbrio numa alimentação, mesmo nesse período de final de ano maluco, mas é gostoso, né? Nada como estar com a família e celebrar em torno do alimento. Então, isso é o mais importante. E aos poucos eu vou colocando também as receitas das preparações. Então, para quem não viu ainda, segue o desafio cadastro e-mail, porque aí vocês vão receber também as receitas, o que foi postado, né? Que às vezes não dá para acompanhar ao longo do dia ali, que vão ter várias postagens. Mas então, hoje de manhã eu postei a receita do cream cheese de castanha de caju. É muito curioso. Essa receita é super simples, gente, e é assim maravilhosa, tá? Então, castanha de caju deve ser crua. Porque tem castanha de caju torrada quando a gente vai comprar e a crua. Ela, teoricamente, ela não é crua de verdade, né? Ela passa por uma torragem para tirar até uma toxina mesmo que tem. Não dá para comer o caju, só tirar aquela castanha, né? Mas a castanha de caju que você compra crua é a mais branca. Ela é bem branquinha mesmo, assim, não é mais marrom como a torrada. Então, sem sal. É a mais natural possível, tá? A gente encontra essa castanha de caju em lojas de produtos naturais, não é muito difícil de encontrar, tá? Como que você vai fazer? E as quantidades? Então, anotem aí. É uma xícara, não, isso. Uma xícara de castanha de caju crua, sem sal. 1/4 de xícara de água, temperatura ambiente. 1 colher de sopa de óleo de coco. Existe óleo de coco desaborizado, né? Para não ficar com muito gosto do coco, mas como é pouquinho que vai, também não fica muito gosto do coco não, tá? E é uma mistura que combina, então não tem nenhum problema. Suco de meio limão ou equivalente a 1 colher de sopa de suco de limão. Estão conseguindo acompanhar? O sal, tá? Sal marinho é o que eu utilizo. Então, 1 xícara de castanha de caju crua, 1/4 de xícara de água, 1 colher de sopa de óleo de coco, 1 colher de sopa de suco de limão e o sal a gosto. Para quem gosta bastante de alho, pode colocar um dente bem pequeno ou meio de alho, se não é opcional, tá? Ele fica mais forte, né, com o alho. Existe aqui nos Estados Unidos e já tem no Brasil uma substância que se chama Nutritional Yeast. O Nutritional Yeast, ele é uma levedura nutricional, tá? Ele tem um gostinho, assim, de queijo, né? De fermentado, tipo um levedo, assim, um levedo de cerveja, sabe? Mas ele é gostoso e ele é enriquecido com vitamina B12. Então, é um produto que quando você vai fazer um queijo, assim, em casa, se você tiver e quiser adicionar, ele realça um pouco o sabor, mas ele não é essencial, tá? Se você não tiver em casa, não deixe de fazer por causa disso. Então, se você tiver o Nutritional Yeast, é 1 colher de chá, tá? Eles são uns floquinhos, 1 colher de chá de Nutritional Yeast. Como que você vai fazer? Como que você vai preparar? Você vai deixar a castanha de caju, só a castanha de caju de molho, em água normal, temperatura ambiente, por pelo menos umas 4 horas. Se você puder deixar um pouco mais, é até melhor, mas no máximo 8 horas, tá? Então, a castanha de caju de molho de 4 a 8 horas. Joga aquela água fora e vai bater no liquidificador. Então, a água que ficou de molho nunca é usada. A água da receita é a água que você vai botar no liquidificador, tá? Então, peneirou, jogou fora aquela água
vai tudo pro liquidificador. Suco de limão, 1/4 xícara de água, castanha de caju e força no liquidificador, tá? Para o liquidificador mais forte, funciona melhor nesse caso, mas a castanha de caju, se hidratada mais, fica mais fácil ainda para bater. Ela fica bem amolecida, então dá certo, confia em mim, tá? Para quem tem mixer também pode ser, ele ajuda bastante, pode ser mesmo, tá bom? E você tem que ir batendo, vai no pulsar e tal, até ele ficar mais cremoso mesmo. Tentar não deixar tanto pedacinho, tá? Deu certo. Voltou? Estão me vendo? Então você vai bater tudo no liquidificador e tá pronto. Pronto. E ele dura na geladeira, gente, por até uns 4 dias, tá? Então você pode guardar num pote, de preferência de vidro fechado, na geladeira por 4 dias. E fica muito gostoso. Você pode utilizar para torrada, fazer um canapé, uma brusqueta, alguma coisa que você vai receber alguém em casa, uma coisa diferente, fica muito bom. Mas você também pode utilizar no teu dia a dia como uma opção de substituto para o queijo mesmo, para passar na sua torrada, na sua tapioca, na sua tortilha, como eu fiz hoje, que aqui não tem tapioca, né? Eu consumo essa tortilha de milho que tem aqui. Então, receita super fácil que pode combinar aí com uma série de preparações que você pode utilizar um pouco desse cream cheese. Ele substitui realmente o cream cheese de leite de vaca, cream cheese tradicional. E é uma receita sem lactose, né? Para quem tem alergia à proteína do leite de vaca, para quem tem intolerância à lactose, para quem é vegano, vegetariano estrito. Também é uma receita sem glúten, né? Então, e é muito sabor, tá? Então, fica super prático, eu adoro. É uma receita que eu faço de vez em quando. E a castanha de caju, ela é rica em proteínas. Apesar de ser uma oleaginosa, ela tem gordura do tipo saudável, que não é aquela gordura que vai realmente causar doenças, é uma gordura mais saudável. E além disso, ela tem uma quantidade de proteína, tá? Então é interessante de utilizar. Não todo dia, mas no seu dia a dia você pode fazer sim essa receita sem nenhum problema, mesmo sendo uma receita mais gordurosa. Lembrem, é tudo equilíbrio, tá? Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Olha como passa rápido, né? Hoje eu falei que nem uma tagarela, falei rápido para dar conta do conteúdo. Tinha bastante coisa para falar aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui, me digam o que vocês acharam. Sempre ter o feedback de vocês é muito importante para mim. Quem não curtiu ainda lá quem não é nosso seguidor no YouTube, segue lá, por favor, é super importante para mim, para eu continuar fazendo os vídeos para vocês. Esse vídeo ele vai ficar disponível para vocês no YouTube depois, então é muito importante para mim que vocês sigam lá no YouTube também, tá? Para fazer o nosso canal crescer. Eu também tenho o Instagram, Taizana Volar. Para quem ainda não se cadastrou no site para receber e-book, receber todos os materiais que a gente tem, fica sempre ligado. Se cadastra lá, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, fala pra mim o que você achou, o que você aprendeu e desejo então um ótimo final de semana e espero você também no curso Veg Coaching, que a inscrição vai só até segunda-feira, tá? Segunda-feira à noite e a turma começa na segunda semana de janeiro, tá bom? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, deixem aqui pra mim também. Um grande beijo da Nutri para vocês!